Boa tarde a todos e a todas, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. 11º dia da nossa campanha, na campanha de Daniel. Parece ser longa, né? Hoje é o 11º dia, 11 dias, mas passa muito rápido. Hoje eu estou já no 11º dia. 11º dia, está um pouco mais assim, o corpo mais enfraquecido um pouco, mas está tudo firme, está tudo bem, tudo em paz, andando e fluindo em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te louvar por esse dia, te engrandecer por esse dia, te dar a honra e a glória por esse dia, porque a boa mão do Senhor está sobre nós, nos fazendo avançar e prevalecer todos os dias das nossas vidas. E eu quero te pedir em especial, Pai Santo, leva-nos, Senhor, a crescer, leva a crescer como igreja, leva, meu Pai, a alcançar o terreno dos nossos inimigos. E eu quero te pedir em especial, atrai centenas de pessoas, meu Pai, para a tua casa. Meu Pai, eu quero orar em especial pela igreja, meu Deus, que estará já embrionariamente, Senhor, como um embrião. Senhor Deus, da cidade de Paulínia, que o Senhor possa colocar a mão, dando as estratégias certas, pastor Jorge, pastora Júlia, para que eles possam, meu Pai, ganhar pessoas ali. Meu Pai, tem os necessitados, os doentes, aqueles que precisam do Senhor, que eles possam chegar perto da Júlia, perto do Jorge, e abrirem o coração, meu Deus, e eles vão estar pastoreando ali, para que dá o pontapé na tua casa. Antes que termine, meu Deus, essa campanha, eu quero te pedir em especial, opera milagres ali, meu Deus, traz pessoas, coloque pessoas perto, que eles possam ganhar algumas pessoas já, meu Pai, nessa campanha. Esse é o motivo de campanha da nossa oração, para desamarrar, desatar os nós, desatar as cadeias, desatar as barreiras, e toda a resistência caia por terra, para que eles possam avançar e prosperar, fazer o reino crescer ali. É isso que eu te peço nessa tarde, peço também que o Senhor abençoe essa live, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor fale ao espírito de cada um de nós, nos fazendo crescer, meu Deus, e amadurecer no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17 em diante. Daniel, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. 18. E ao fim daqueles dias, em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Quero começar lendo esse texto com vocês. A partir desse instante em que Daniel, Misael, Ananias e Azarias aparecem diante de Nabucodonosor, para passar pela primeira prova concreta
lá na Babilônia, em matéria de todo o assunto de conhecimento, de sabedoria, esses 4 homens foram achados 10 vezes mais doutos, mais bem preparados que todos os outros seus amigos e colegas que estavam fazendo aquele concurso. E Deus realmente lhes deu sabedoria, lhes deu inteligência, para que aqueles 4 pudessem testemunhar de Jesus, testemunhar do reino de Deus, falar do reino de Deus. Ou seja, eles não queriam aparecer ou parecer diante do rei como alguém que tinha Deus, mas não usufruía do poder de Deus, que tinha Deus, mas não usava a ação do poder de Deus em seu favor. Mas o próprio rei, quando fez as perguntas, viu que eles eram diferenciados. E a diferença entre eles e o restante é que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o doce Espírito Santo e o Senhor Jesus estava sobre eles, e aquilo era um diferencial. E o rei viu, e o rei enxergou, e o rei divisou, e o rei pôde claramente perceber que Deus estava na vida deles. Deus viu, aliás, o rei viu que realmente o Espírito Santo agia na vida deles. Porque o fato de Daniel, Misael, Azarias e Ananias serem 10 vezes mais doutos, era um testemunho claro. Era simplesmente Deus se manifestando na vida desses 4 para alcançar a vida do rei Nabucodonosor. Aquilo era usado como testemunho, era usado como prova irrefutável de que Deus era vivo, de que Deus era real, de que Deus existe e que Deus estava agindo ali para tocar na vida do rei da Babilônia. Guarda isso que eu te falei. Agora vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2 do livro, então, de Daniel, claro. Olha comigo, por favor. Vamos do versículo 20 em diante. Olha o que está escrito aqui. Falou Daniel dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos, as estações, remove reis, estabelece reis, e ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento aos entendidos. Bora, segue. E ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Então ele revela o escondido, o profundo, com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, na qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Então lhe disse assim: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e eu vou declarar a sua interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Beltsassar: podes tu me fazer saber o sonho que tive e a sua interpretação? Então para aqui. O primeiro sinal que Deus fez para com Nabucodonosor, fez na vida daqueles 4 jovens, fazendo com que eles fossem achados 10 vezes mais doutos, mais preparados, mostrando que Deus estava ali, que Deus estava agindo, que o Senhor era fiel na vida deles. O segundo sinal foi quando o rei Nabucodonosor teve um sonho,
E o sonho desapareceu da sua cabeça, mas perturbou muito o espírito dele. E então ele baixou um decreto, que todos os magos, que todos os adivinhos, que todos os caldeus deveriam buscar saber qual era o sonho que ele tivera e a sua interpretação. Se eles não fizessem, seriam mortos. Então todos os adivinhos, todos os magos, todos os caldeus disseram para o rei: nós não podemos, nós não conseguimos, é difícil demais. O que nenhum rei jamais pediu tal coisa. Ninguém pediu tal coisa. E eles jogaram a toalha, mostrando que o Deus dele, que os deuses deles não podiam agir naquilo que o rei tinha desafiado a eles. Então Daniel chega, quando vê que estava prestes a morrer, com seus amigos e todos os adivinhos e caldeus e magos, pediu um tempo para que ele pudesse estar diante de Deus, e ele esteve. E agora ele aparece simplesmente e diz: me coloca diante do rei, porque ele vai ver Deus agindo, vai ver Deus movendo. Então o rei disse: você pode fazer saber o sonho e a sua interpretação? Então o rei pergunta para ele, olha o que ele responde, versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Mas há um Deus do céu. Olha Daniel dando testemunho de novo do Deus Todo-Poderoso, o qual revela mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, que é o Todo-Poderoso, te fez saber o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do seu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava de pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então, a partir de aqui, desse momento, a partir desse instante, Daniel então começa a contar o sonho que o próprio Nabucodonosor tivera. Ele começa a contar detalhadamente o que era o sonho, e depois então ele vai e dá a sua interpretação com muita clareza, com muita clareza. Eu quero pegar só a parte final agora aqui, ó. Vamos lá, no versículo 43 em diante agora, para a gente completar o que eu preciso. Quanto ao rei, quanto ao que viste do ferro misturado com o barro e o lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu, olha ele dando testemunho novamente, levantará um reino que jamais será destruído, e este reino não passará a outra, que ele está falando de Jesus, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, Daniel chega e dá a interpretação do sonho que o rei tivera, que ele não contou para ninguém, porque ele mesmo esqueceu. E depois o próprio rei vê que Daniel, além de falar o sonho, dá a interpretação do sonho. Quando ele termina aqui, agora olha o que aconteceu, versículo 46.
Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem oblação, perfumes suaves. Continue. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores e sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu no palácio. Então preste atenção. O primeiro sinal que Deus fizera na frente de Nabucodonosor foi que eles foram achados 4 vezes mais doutos. Ele viu Deus agindo na vida de Daniel, na vida de Azarias, Misael e Ananias. Era Deus trabalhando o coração de Nabucodonosor. Aí depois, Deus permite que Nabucodonosor tenha um sonho. Ele fica perturbado, desaparece o sonho, e aí nenhum dos caldeus, nenhum dos astrólogos, nenhum dos magos pôde falar qual era o sonho, qual era a interpretação, jogar a toalha, e então Deus dá a revelação a Daniel. Por quê? Porque Deus estava falando ao coração do rei. Deus estava usando Daniel para testemunhar dele para o rei. Deus estava usando Daniel para mostrar que ele é Deus sobre os céus e sobre a terra. Estava evangelizando, estava testemunhando de Jesus para a vida do rei. E aí, entanto, que o próprio rei reconhece e vê claramente a ação de Deus. Mas mesmo vendo isso, o rei continuava com o coração endurecido para com Deus. Ele viu o primeiro sinal de 10 vezes mais, mas não se converteu. Ele viu agora os sonhos, gostou de Daniel, tanto é que levantou Daniel, colocou ele como governador, levantou os 3 amigos, mas mesmo assim o testemunho foi claro, o sinal foi claro, mas o coração ainda não cedeu. Agora vamos lá para o capítulo 3 novamente. Capítulo 3 agora. Olha o que ele diz. Aqui eu vou contar a história, aí nós vamos chegar lá, aonde Daniel, onde Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado dentro da fornalha. Aqui no capítulo 3 conta a história então, que Nabucodonosor faz uma estátua bem grande, de 27 metros de altura por 2,70 de largura. E ordenou que quando se tocasse os instrumentos, todos deveriam se prostrar diante da estátua e adorar. Aconteceu que quando ele fez isso, apareceu logo após, todo mundo prostrou, aí apareceu alguns dos babilônicos e disse: olha, aqueles homens que o Senhor colocou numa província e não fizeram caso de ti, eles não prostraram e não adoraram. Chamou os 3 e perguntou então, Nabucodonosor: vem cá, vocês estão brincando comigo, né? O que você está fazendo é chacota comigo, né? Então eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou de novo mandar tocar. Se vocês não prostrar e adorar, vocês vão ser lançados. E eles disseram: olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser, nós não adoramos. Então imediatamente, nem tocaram. Amarraram eles. Amarraram eles. Vamos lá agora aonde eles são amarrados. Vai comigo lá, no final do texto lá. Daniel capítulo 3, vamos lá, aonde os 3 são amarrados e jogados, ou seja, que os soldados morrem quando jogam eles lá. Vai lá, por favor. Pronto? Bora, pode ir para frente. É no final, amiga. Nós estamos lá no final da história já. Ou aperta, isso. Volta agora. Volte agora. Bora, volte.
Não, aí você já passou demais, amigo. Aonde eles foram amarrados. Pronto. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem eles nas fornalhas de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas roupas, suas capas, seu chapéu, foram lançados dentro da fornalha. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha foi sobremaneira quente. E a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Então os 6 homens, porque tinha 2 de um lado, um de um lado, outro do outro. Eram 6 homens, morreram debaixo do fogo. Agora olha o versículo 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, amarrados? Responderam: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha, testemunhando. Então chegou-se Nabucodonosor à porta da fornalha e falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. Olha ele agora reconhecendo que eles eram servos de Deus, que eles estavam testemunhando. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Reuniram-se os príncipes, os capitães, governadores, conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem suas capas mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem a outro Deus senão o seu Deus. Então preste atenção. Você vê que Nabucodonosor começa então da honra, da glória, mas ele fala: bendito seja o Deus de quem? De Sadraque, Mesaque e Abednego. Não era o Deus dele. Olha o que tá acontecendo aqui para você ver. Olha o que ele diz aqui, olha, que coisa interessante. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra de Deus, preferindo serem entregues seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha para ele dizendo, ou seja, não adiantou, ele não ia adorar nenhum Deus a não ser o seu Deus. Olha, versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado em suas casas, feito em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província. Então veja bem aqui, olha que coisa, Sadraque, Mesaque e Abednego dão o primeiro testemunho, sendo achado 10 vezes mais doutos. E o rei vê aquilo. Aí depois, Daniel vai e interpreta os sonhos. Ele chega e adora Daniel, vê que Deus é Deus, dá honras a Deus, mas não se converte. Aí depois, aí agora, tenta fazer Sadraque, Mesaque e Abednego mudar de ideia. Mas os 4 permanecem firmes, dando testemunho claro daquilo que Deus era na vida deles. Mas ele dá honra, ele dá glória, mas ele não se converte, ele não cede. Isso chama-se um homem extremamente endurecido. É aquelas pessoas que são amigas do reino, é aquelas pessoas que são amigos dos crentes, mas eles querem os testemunhos,
vê os sinais, vê Deus agindo, mas o coração não quebranta, o coração não cede, o espírito deles não cede. Essas pessoas continuam endurecidas. Agora vamos diretamente para você ver lá para o capítulo 4 agora. Olha o capítulo 4. Nabucodonosor, rei de todos os povos, línguas e nações que moram sobre a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito comigo. Agora está falando do testemunho claro que aconteceu com ele. Quão grandes são os seus sinais, quão grandes e poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então aqui, essa parte final aqui, gente, essa parte inicial é quando ele já muda de ideia. Aconteceu agora, claramente, que o rei Nabucodonosor teve uma visão clara, que Deus cortaria ele, faria com que ele pudesse ser tirado do seu reino, tirado do reino dos homens, colocado no pasto, e ele iria comer erva como um animal. Ele iria pastar. Por quê? Porque ele viu os sinais 10 vezes mais doutos. Ele viu os sinais da revelação dos sonhos. Ele viu os sinais da fornalha, mas ele não cedeu e não se converteu. Ele continuava endurecido. Os sinais não foram bastante para quebrantar o coração dele. Até que o Senhor, então, faz ele ter uma visão. Que se ele não se emendasse, não criasse jeito, dificuldades extremas, tribulações extremas, sofrimento extremo cairia sobre ele. Olha então o capítulo 4 agora, por gentileza, e olha comigo para você ver. Deixa eu pegar aqui, só para situar aqui. Olha aqui. Deixa eu pegar o texto certo aqui. Olha comigo agora o versículo 27. Capítulo 4. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para consolar. Talvez se prolongue a sua tranquilidade. Ou seja, Deus havia dado para ele a oportunidade, gente, dele se converter sem passar pelo sofrimento, sem passar por momentos de dores, sem precisar pastar, sem precisar ficar debaixo do chicote. Deus deu várias oportunidades para ele. Deu testemunho dos 4, 10 vezes mais doutos, como eu já disse. Viu Daniel falando o sonho e interpretando. Viu os 3 saírem de dentro da fornalha de fogo ardente. Ele teve a visão clara que ele viu o próprio Jesus lá dentro da fornalha. E mesmo assim estava endurecido. E agora então chega no capítulo 4 aqui, do versículo 1 até o 27, era Deus dando mais uma oportunidade, falando: se você não se emendar, se você não se converter, se você não colocar fim nos seus pecados, se você não começar a praticar a justiça, não simplesmente sair da iniquidade, usar de misericórdia, escuta, eu estou te dando um conselho, além dos sinais, agora era o profeta dando um conselho para ele: cria jeito e converte. Cria jeito e converte. Mas olha como era o rei Nabucodonosor. Versículo 28. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, passou um ano, ele esqueceu. Ele achou que Deus estava brincando. Ele achou que a palavra de Deus não iria se cumprir. Ele achou que Deus não estava falando sério com ele. Ele passeava no palácio depois de 12 meses. 30. E falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real?
com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na sua boca, na boca do rei, quando caiu a voz do céu e disse: assim a ti se diz, Nabucodonosor, passou de ti o reino. Deus então, quando uma pessoa endurece, Deus fala várias vezes com ela, de diversas maneiras, como falou com Nabucodonosor, e ele continua endurecido, então Deus entra em juízo com essa pessoa. Deus mostra os milagres dele, mostra os sinais, mostra as suas maravilhas, mas a pessoa continua endurecido. Então chega uma hora que a paciência de Deus esgota, ou seja, chega um determinado momento que o tonel encheu, e quando enche a medida de tolerância, aí Deus entra em juízo. Aí o juízo começa. A partir daí começa o sofrimento sobre aquele que vê o testemunho, sobre aquele que vê os sinais, sobre aquele que é evangelizado, sobre aquele que é mostrado, sobre aquele que os sinais acompanham, e a pessoa endurece e não se converte. Chega uma hora que o juízo de Deus cai sobre essa pessoa. Continue agora, por favor. 32. Sereis tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois. Vai pastar mesmo. Passar-se-ão 7 tempos, ou seja, 7 anos, até que conheça que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Agora olha o versículo 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra de Nabucodonosor. Ele foi tirado dentre os homens e comia erva como bois, e o seu corpo foi molhado e o orvalho do céu, até que cresceu o pelo com as penas de águia e as suas unhas como as das aves. 34. Mas o fim daqueles dias, depois do sofrimento, depois de toda a dor, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou a vir o entendimento, e eu então bendisse ao Altíssimo, e eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. 35. E todos os moradores da terra são reputados por nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e a moradores da terra, e não há quem possa estorvar e lhe diga: que fazes? 36. E no mesmo tempo tornou a vir a mim o meu entendimento, e para a minha dignidade do meu reino tornou a vir a majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Mas agora o que está escrito aqui? Mas agora eu, Nabucodonosor, eu louvo, exalto e glorifico o Rei do céu. Ou seja, começou a glorificar, começou a honrar depois que foi pastar. Essa é a palavra clara. Quantas pessoas da sua família já ouviram os sinais da sua vida? Já viu Deus agindo? Já viu Deus movendo e continua endurecendo? Então escuta bem o que eu vou lhe falar. Se essas pessoas não se achegarem a Deus, chega uma hora que a paciência de Deus esgota e Ele vai entrar em juízo contra elas. Mas quando estiver, não tira a mão não, porque é a maneira que Deus escolheu para levar essas pessoas a se converter, a se quebrantarem. Porque tem pessoas que são tão endurecidas, que os sinais de Deus não é o bastante para levá-los à conversão. É preciso que eles passem sofrimento maior ainda do que já passaram, para se achegarem a Deus. Quão terrível é isso? Que os sinais que Deus fez e faz na sua vida, que Deus fez e faz na nossa vida, não é o bastante para essa pessoa reconhecer que Deus existe, reconhecer que Ele é o Senhor, reconhecer que Ele é o Salvador e aceitá-lo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. A pessoa que não se achega, chega uma hora que o juízo de Deus cai, e infelizmente alguns, o juízo quando cai, a vida da pessoa é ceifada e é tirada dessa vida, e ela vai para o outro lado, vai sem Jesus e vai para o inferno. Por isso que eu quero dizer a você, chega na sua casa, chega na sua família e diga claramente:
olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Será que você será duro como Nabucodonosor, que vê os sinais, vê os milagres, vê Deus agindo, mas continua endurecido? Será possível que você vai ter que pastar para cair a ficha? Será que vai ter que pastar para levantar os olhos para o céu? Será que vai ter que pastar para glorificar o Todo-Poderoso? Será que vai ter que pastar para receber a Jesus? Será que terá que sofrer muito, passar pela maneira mais difícil? Deus quer salvar a sua família sem sofrimento, sem dor, mas para isso elas precisam reconhecer o que Deus tem feito na sua vida, e é isso que Deus quer falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Porque se não se converterem, com toda certeza, passarão maus pedaços, receberão o juízo de Deus. Aí você fala assim, mas bispo, mas Deus não fará isso. Faz sim, sabe por quê? Porque Deus quer que a sua família seja salva. Se ele não se converte pelo amor que ele viu na sua vida, ele vai se converter pela dor que vai ver na própria vida dele. Vou repetir. Ou ele se converte observando o amor de Deus que está na sua vida, ou ele terá que se converter pela dor que alcançará a vida dele. Nabucodonosor só se emendou depois da quarto sinal, quando infelizmente Deus teve que esfolar ele, depois que ele foi pastar como um bicho. E aqui a gente tem esse dito: fulano está pastando, ou seja, está num sofrimento, está comendo capim, passando por extremos problemas na vida, extremas dificuldades, que Deus permite para que essa pessoa levante os olhos e olhe para Deus e se converta e não vá para o inferno. Quantos entendem o que eu estou lhe dizendo? Por isso nós vamos interceder pela sua casa agora. Nós vamos interceder pela sua família. Nós vamos interceder pelos seus amigos, para que eles se acheguem a Deus observando apenas o seu testemunho de amor, para que eles não precisem sofrer no próprio organismo, no próprio corpo, extrema dor. Levanta as suas mãos comigo agora onde você está. Ore comigo agora e fala: Senhor Jesus, nessa tarde eu profetizo que a minha família, meus pais, mãe, pai, irmãos, tios, primos, amigos, eles olharão para mim e verão Jesus. Eles olharão para mim e verão o amor de Deus. Eles olharão para mim e se quebrantarão. Fala bem forte, fala. Eles vão olhar para mim e vão se quebrantar e ver que Deus está movendo, está agindo na minha vida. E ao olharem para mim, se converterão pelo amor que eles verão exalando, saindo, emanando de mim. Porque, meu Deus, eu profetizo, não será preciso que eles passem pelo sofrimento que Nabucodonosor passou, a ponto de ir pastar, sofrendo 7 anos, para aí se converterem. Meu Deus, eles vão se achegar ao Senhor, olhando o amor do Senhor que está em mim, e não precisarão passar pela dor de Nabucodonosor para se converterem. Fala comigo, eu profetizo isso, em nome de Jesus, que a minha família seja alcançada, observando os testemunhos da minha vida. É isso que eu quero, que eu profetizo. Eu quero a minha família salva. Declara, fala, eu quero a salvação da minha família. Nesses dias, opera, meu Pai, na minha vida, para que eles vejam os sinais e se convertam. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Isso também é uma palavra para a pessoa que está firme no Senhor, mas não se emenda. Se não se emenda, vendo os testemunhos, vendo o agir de Deus e o amor de Deus, olha,
lá vem o cajado, lá vem o sofrimento, para que a pessoa se achegue a Deus através da dor, porque não conseguiu divisar o amor de Deus através dos testemunhos. Ok? Lembrando que hoje às 19h30 nós teremos mais uma live, e você pode nos abençoar enviando o seu dízimo, a sua oferta, pelo Pix que está colocado aí no seu rodapé. Fechado? Quero orar agora abençoando a sua tarde. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a tarde dos meus irmãos. Que seja uma tarde amável, que seja uma tarde graciosa e gloriosa, que seja uma tarde aonde os céus estarão abertos sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês e até amanhã às 15 horas, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.